Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja de Antioquia, irmãos, é uma igreja que já foi plantada por outros. A primeira igreja é a igreja de Jerusalém, mas essa igreja tomou um lugar de destaque. Uma das coisas que ela foi destaque é na obra missionária. A gente vê aqui líderes de outros lugares, alguns da África, de outros lugares, que estavam ali já na liderança da igreja. E nós vemos que essa igreja estava reunida, e aqui eles ouvem a voz do Espírito Santo, que fala para eles: separai-me Barnabé e Saulo. Irmãos, a igreja tem líderes, e ela precisa dispor desses líderes para fazer a obra local e a obra transcultural. Deus levanta, Deus pode levantar aqui você para ir para outros lugares. Mas se você não for, todos estão aqui, precisam continuar fazendo a obra que Deus tem aqui em Jardim Camburi, aqui em Vitória. Esses homens eram profetas e mestres. As profecias extemporâneas, alguns exerciam esse papel, outros traziam a pregação cotidiana, bíblica, doutrinária da igreja. A igreja tinha, de fato, líderes preparados. E Deus faz com eles o seguinte: olha, levante e mande Barnabé e Saulo. 2 grandes líderes. E Deus, então, mostra que para a obra missionária precisa mandar pessoas que realmente tenham preparo, que tenham condições de desenvolver a obra missionária. E Deus, então, usa aqueles homens para ir para a obra missionária. Mas, no versículo 3 diz assim: então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Alguns, quando olham aqui, assim, os despediram, é como que eles foram para lá e ficaram sem cuidado. Não. A intenção do texto aqui é em dizer que eles foram ali debaixo de oração, mas foram também debaixo de comissionamento. Eles não estendem as mãos? Mostra aqui uma coisa para nós, irmãos: não é a agência missionária que envia o missionário, é a igreja local. Você é responsável. O pastor falou aqui sobre a importância das orações e também do sustento. Para que nós possamos estar lá, a igreja precisa estar aqui apoiando. E eu louvo a Deus pela igreja que está a fazer isso. Então, quando eles despedem, eles estão dizendo: nós estamos com você. Quando eles impõem as mãos, quando eles oram, quando eles enviam recursos. Essa igreja que está enviando, depois que Paulo vai, e essa é a primeira viagem missionária, o que acontece? Depois que ele cumpre a primeira viagem, ele volta para a igreja de Antioquia para dar os relatórios, como estamos a fazer aqui. Mostra que aquela igreja acompanhou aqueles irmãos. E se nós olharmos aqui e continuar olhando o livro de Atos, nós vamos ver que quando eles voltam da primeira viagem, e eles começam a falar: olha, muitos estão se convertendo, gentios. E aí, qual foi a preocupação de alguns? Não era com as almas que tinham convertido, mas se eles tinham circuncidado. E aí a gente vê a resolução: não, os gentios não precisam circuncidar. E aqui, irmãos, nós homens temos que dar glória a Deus, aleluia. Não tínhamos que continuar sendo circuncidados. Graças a Deus, a decisão foi: não precisa. E depois, então, a igreja de Antioquia manda Paulo de novo, a partir do capítulo 16, e eles, então, continuam a pregar, e agora eles vão para a segunda viagem. E olha aí, abra agora Atos 16, versículo 6, que diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defaltando-se Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eles entendem a orientação de Deus. Quando Paulo está indo para Damasco perseguir, o Espírito Santo aparece a ele. Quando a igreja de Antioquia envia, o Espírito Santo é quem fala. Agora ele está indo com o objetivo de anunciar o Evangelho no norte da Ásia Menor, a atual Turquia. Ele tinha plantado igreja ali no sul da Turquia e agora queria ir para o norte. Ele estava fazendo uma coisa de errado? Não.
ele estava fazendo a obra de Deus. Mas nós temos que entender que mesmo que estejamos fazendo uma coisa certa, Deus pode ter outro propósito daquilo que devemos fazer. E o Espírito Santo fala para ele, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo que eles entenderam aquilo, o texto diz que eles então navegaram, versículo 11, foram a Neápolis, e versículo 12, dali a Filipos, cidade da Macedônia. Aqui, irmãos, está descrito quando Paulo adentra a Europa a primeira vez. Filipos é a primeira cidade que ele vai adentrar. Louvado seja o Senhor, porque ali houve o trabalho de Paulo. É interessante que Paulo tinha uma estratégia. Todo lugar que ele chegava, ele ia para a sinagoga. Por que ele ia para a sinagoga? Ele era um rabino muito conhecido, respeitado. E anunciava, fazia questão de divulgar. Paulo vai lá na sinagoga para falar. Enchia de gente. E Paulo falava do cristianismo. Ele falava algumas coisas do judaísmo para chamar a atenção e pregava sobre Jesus o Nazareno. Aí alguns já chegavam no canto falando, Paulo, que doutrina nova é essa? E ali começava a plantação da nova igreja. Era a estratégia de Paulo. Irmãos, nem sempre podemos usar a mesma estratégia. Quando ele chega em Filipos, não tem sinagoga. Imagina Paulo falando assim, não, eu só uso a mesma estratégia. Constrói a sinagoga que eu vou pregar. Não tinha. Provavelmente não tinha judeus suficientes para construir uma sinagoga ali. É por isso que não tinha sinagoga. O que acontece? O texto diz que no sábado, versículo 13, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Ele vai para um lugar de oração, não sabemos como ele ficou sabendo. E ali tem mulheres. E ali a primeira mulher que Paulo vai evangelizar na Europa chama-se Lídia. Não começa com um homem. Alguns estão querendo que a mulher fique calada, né? Irmãos, as mulheres têm que falar. Deus nos falou para homem. Ide pregar o evangelho só aos homens. Falou para homem, para mulher. Falou para todos nós. É o sacerdócio universal dos crentes. E é isso que devemos crer. E Deus começou a igreja na Europa com uma mulher. E depois, logo, a igreja de Filipos estava forte. Embora ainda uma igreja pequena comparada a outras, mas foi ela que depois enviou ofertas missionárias para Paulo. Toda a igreja, irmãos, ela é responsável por enviar missionários. Toda a igreja tem que ouvir a voz do Espírito Santo para ouvir o que Deus quer fazer. Toda a igreja precisa ter estratégias certas. Quando Paulo vai, muitos problemas acontecem, mas eles confiaram no Senhor. Eu tenho certeza que diante dos desafios da igreja, às vezes surgem situações para desviar o foco. E aqui eu quero dizer para você, não perca o foco de olhar para Cristo, de olhar para a grande tarefa que Ele nos deu, de evangelizar. Deus possa abençoar a igreja. Eu agradeço pela igreja de Jardim Camburi estar conosco. Vocês estão plantando a igreja de Braga junto conosco. Vocês estão plantando a igreja em Viana do Castelo junto conosco. E orem para que Deus nos dê força, nos dê estratégias e condições de plantar mais igrejas. Quantas Ele nos permitir plantar. Que Deus abençoe.